Hello, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quero convidar vocês aqui para tomar um chazinho comigo hoje. Gente, eu estou assim extremamente conectada com o chá, tá? O Bodhidharma, quem teve comigo nas reflexões do tarô da transformação de Osho, que a gente tem toda essa série, eu nem lembro se eu liberei, se eu não liberei todos ainda, mas eu vou liberar todos os episódios para vocês. Me lembrem, tá? Aqui nos comentários, porque eu sei que alguns eu já liberei, só que depois eu perdi a paciência de continuar liberando lá. Mas eu vou deixar tudo em aberto para que vocês possam ir assistindo no tempo de vocês. Mas tem um episódio que fala, né, do Bodhidharma, da xícara de chá. Maravilhoso, né? Assistam lá para vocês entenderem. Mas enfim, eu senti, né, de retomar, e hoje eu quero trazer mais uma reflexão do tarô do Osho, mas é do tarô Zen, tá? Que a gente está concluindo, né? Faltam aqui alguns episódios ainda, olha que delícia. Então, eu queria trazer uma reflexão com vocês hoje. Hoje é 31 de dezembro de 2024, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, 17 horas e alguma coisa, não me lembro. Daqui a pouco dá 18 horas. Eu vou tentar ser breve, até também para não escurecer logo, né? Tô aqui na área externa de casa. Então, hoje de manhã eu acordei e aí eu vi uma postagem, né? De uma moça que eu sigo aqui no YouTube, que eu amo muito. Ela faz conteúdo, né? Sobre signos, cartomancia. É a Bruna. E aí ela postou algo que ela tinha entrado em contato com o Hecate e ela vinha se questionando muito a respeito de destino e livre-arbítrio. E daí, nesse contato com a mãe Hecate trouxe para ela, né, uma visão muito linda a respeito do destino e do livre-arbítrio e da necessidade da gente não tá se apegando tanto a essa questão do destino e do livre-arbítrio, mas sim observando muito como que a gente reage a tudo isso, né? A todas as coisas que nos acontecem, porque é muito mais sobre a forma como a gente reage àquilo que a gente julga destino ou livre-arbítrio do que necessariamente o livre-arbítrio e o destino em si. Aí eu até deixei um comentário, né? Porque ela fez essa postagem lá e eu deixei um comentário para ela porque eu me lembrei de uma meditação que eu fiz em 2021, onde eu estava vivenciando um processo, né, um período da minha vida, onde eu estava muito confusa, cheia de dúvidas com relação a que caminho seguir. E aí eu estava numa encruzilhada, né? Eu me lembro que eu ainda tinha minha loja virtual, que era Elementos de Arqué, que era uma lojinha, né, que eu alimentava. Foi um sonho e ainda continua sendo, né, porque eu ainda penso em retomar com esse projeto. Mas eu precisei suspendê-lo, né, porque eu não dei conta de focar. Então eu tinha Elementos de Arqué, que era a minha lojinha. Eu tinha o trabalho com as medicinas da floresta, que na época eu estava desenvolvendo com meu ex-companheiro. E eu tinha as terapias integrativas, né, o trabalho enquanto terapeuta. E aí, de repente, eu me vi no meio daquela encruzilhada e eu disse assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo simultaneamente. Só que isso está muito pesado para mim, né? Isso está me cansando de uma forma assim absurda. Porque é como se eu estivesse demandando muita energia em prol de alimentar muita coisa e está sobrecarregando. Eu não quero mais. Eu não quero mais carregar peso. Eu sinto que não está fazendo sentido para mim, só que eu não sei que caminho escolher, porque eu amo muito essas três coisas, né? Eu não sei como seria ficar sem confeccionar os meus amuletos, né? Fazer as coisinhas que eu fazia com pedras, cristais e negociar, né? Eu sempre fui muito vendedora, negociadora. Trabalhei com vendas praticamente a minha vida toda. Então eu não sei muito bem se eu continuo atendendo com as terapias, enfim, ou se eu continuo a serviço das medicinas. E eu achava que tinha que ser uma coisa só,
para eu colocar o foco e a energia só naquilo e ficar só fazendo aquilo e acabou. Que aquilo ali, daquela forma, eu iria depositar mais tempo, mais energia e aquilo iria crescer, se expandir, né, e florescer. Mas da forma como eu estava meio que me sentindo assim meia boca em cada coisa que eu estava fazendo, né? Como se eu estivesse fragmentada, não estivesse inteira fazendo aquilo ali. E aí eu me lembro que em 2021 a minha salvação foi Hecate, né? Porque a mãe, ela veio para mim e ela me mostrou, né? Através de uma meditação que eu fiz. Até a meditação do oráculo, gente, da deusa. Eu deixo para vocês essa recomendação, tá? Se você quiser fazer. É de Selena de... Acho que é Selena de Hecate mesmo. É o YouTube da moça. Ela tem aqui no YouTube, várias meditações que é narrada pela voz dela, que ela pegou do livro, extraiu do livro O Oráculo da Deusa, né? Enfim, eu tenho esse oráculo também. Aí eu fui fazer a meditação de Hecate na voz dessa irmãzinha. Na hora que eu tava nessa meditação, muito poderosa, Hecate se apresentou para mim, né? Vou tomar meu chazinho. Hecate se apresentou para mim e ela me mostrou a partir de um olhar de cima. Eu entrei em desdobramento, né? E desse desdobramento eu via tudo sobre a perspectiva lá do alto. Como na carta da Torre do Baralho Cigano, né? A carta da Torre do Baralho Cigano, ela tem uma energia diferente da Torre do Tarô. Porque ela traz a Torre do Tarô fala de acontecimentos, né? Bruscos, de um caos iminente, de algo que vai gerar uma transformação impactante na sua vida, enfim. A Torre do Baralho Cigano, ela fala muito mais sobre um novo olhar, um olhar mais elevado, buscar novas perspectivas para você olhar para aquilo que você não está conseguindo enxergar. Então, a Torre do Baralho Cigano, ela está muito associada, por exemplo, à carta do enforcado, né, do dependurado do tarô. Seria mais ou menos o mesmo significado. Mas vamos lá. Que aqui não é um curso de tarô nem de baralho cigano, né? Mas vamos lá. A Hecate me levou para ver toda a situação lá de cima. E nessa de ver a situação lá de cima, ela me mostrou que não importava naquele momento para mim, né? Não importava para a Paloma, naquele momento, com a consciência dela, qual dos 3 caminhos ela seguisse. Porque todos os 3 caminhos levariam ela para o ponto final, que seria o destino, certo? Observe. Aqui eu tenho uma bifurcação, uma encruzilhada, né? Então eu chego em um dado momento na minha vida que eu vou caminhando, aí eu chego aqui, eu paro. Por quê? Porque aqui tem um caminho que me leva direto, tem um outro caminho que eu posso seguir à esquerda, tem outro caminho que eu posso seguir à direita. Eu tava bem ali. E agora, minha mãezinha, o que é que eu faço? Eu vou direto, né? Permaneço aqui no caminho servindo somente a medicina da ayahuasca. Eu vou aqui fazendo só as terapias e abandono os outros 2 caminhos. Ou eu vou aqui fazendo só... Foi a ayahuasca, as terapias e a loja. A Elementos de Arqueu. Eu permaneço com a loja e abandono o trabalho com a medicina, né? Deixo ele só para o meu ex-companheiro estar guiando e tal. Dou um suporte, né? Superficial, à distância. O que é que eu faço aqui? Deixo de atender. A Hecate me mostrou. Todos os 3 caminhos te levam para o mesmo lugar. Só que ela não me mostrou que lugar era esse. Seria perfeito se ela tivesse mostrado, né? Mas ela não mostrou. Ela só disse que os 3 levariam e que eu poderia, inclusive, passear entre os 3 caminhos. Que nada me impedia, né? Eu poderia até não ir até o final de nenhum deles. Claro. Eu teria que ir aqui um pouquinho, retornar, ir aqui um pouquinho, retornar, ir aqui um pouquinho, retornar. E eu sinto que eu fiz isso, viu? Eu sinto que eu fiz isso. Entre 2 caminhos, na realidade. Porque a lojinha, de fato, eu resolvi, para ser mais leve para mim, eu resolvi aposentar, suspender aquilo ali, deixar aquilo ali, né, na prateleira, para um tempo futuro. Se assim for da vontade, da permissão da fonte criadora.
Mas aqui entre ayahuasca e terapias eu continuei, né? Perceba, cada vez que eu ia um pouquinho, eu conhecia um pouco mais, eu me aprofundava um pouco mais, eu estudava um pouco mais, eu conhecia um pouco mais, eu experienciava um pouco mais, eu vivia um pouco mais daquilo, eu bebia mais conhecimento, eu ia mais profundo, tanto em um caminho quanto no outro, fato inevitável, né? Esses dois caminhos, eles apresentaram, e aí é onde eu entro, né, com a análise complementar, tá? Porque não é uma análise distinta. A Bruna, ela trouxe uma análise linda sobre a visão de Hecate para ela, para a vida dela, para o momento atual dela. Ponto. Aí eu venho complementar aqui com a minha visão sobre aquele meu momento e que faz total conexão com esse momento atual de hoje. Porque hoje a gente está em 31 de dezembro de 2024 e eu me vejo com a energia muito parecida com aquilo que eu me vi em 2021. Com a energia de tipo assim, quero abandonar alguma coisa. O meu caminho tá pesado. Tem alguma coisa que tá me sobrecarregando aqui. O que é que eu devo abandonar? Sabe? É o treinamento ascensional, são os atendimentos com as terapias, sabe? É o trabalho com as medicinas da floresta. O que é que eu tenho que abandonar? Eu tô assim, ó. Querendo tirar o peso das costas, né? A mochila pesada. Para seguir cada vez, porque observe, quanto mais alto você vai escalando, né? Se você vai para um topo de uma montanha escalar, você tem que levar o mínimo de coisa possível, né? Você quer atingir o ápice do cume da montanha, quanto maior a montanha, menos coisa você vai ter que carregar com você. Fato. Então, eu hoje de manhã tive esse insight gigantesco para juntar, né, aquilo que a Bruna me trouxe como um aprendizado gigantesco. Paloma, não é sobre a encruzilhada em si, não é sobre o livre-arbítrio que você tem, porque você é livre para escolher qualquer um desses caminhos, mas é sobre você saber que todos os caminhos te levarão ao mesmo destino, porque destino é algo que você não tem como mudar, fato. Nós nascemos aqui predestinados. Nós temos livre-arbítrio? Temos. Deus deu o livre-arbítrio? Deu. A fonte nos deu o livre-arbítrio. Mas é um livre-arbítrio para a gente escolher apenas por que caminho seguir. Não um livre-arbítrio para escolher qual será o nosso destino. Esqueça isso. Se você nasceu para ser... Não vou falar essa palavra porque é chato, né? Mas se você nasceu para não ser uma pessoa, por exemplo, multimilionária, uma pessoa, né, muito opulente financeiramente, muito rica, muito próspera financeiramente, você não adianta, você pode tentar de todas as formas, lícitas ou ilícitas. Você pode até enriquecer, depois você vai perder tudo de novo. Você vai enriquecer, você vai perder tudo de novo. E no final da sua vida você vai ser pobre, lascado, fudido. Ai, gente, desculpa, mas eu sempre falo, porque é isso. Tentando controlar um pouquinho a boca suja, mas nem sempre eu consigo. Mas entenda. Onde é que eu quero chegar? Por que várias pessoas ganham muitos recursos e depois perdem tudo, né? Ou por que várias pessoas nascem em lugares pobres, miseráveis, e ninguém dá nada por essa pessoa e depois ela cresce, ascensiona e ela consegue atingir o ápice? Eu tô falando aqui de uma vida financeira material, mas isso pode ser relacionado à espiritualidade, isso pode ser em caráter de prosperidade em outras áreas da tua vida. Não importa, leve isso para um que faz sentido, para o lugar onde faz sentido para você, tá? Então assim, se você nasceu para estar sozinha, para viver a sua vida em solitude, não adianta você ficar pulando de relacionamento para outro, conhecendo parceiros e outros parceiros e outros parceiros, porque no final da sua vida você vai acabar só. Esse é o teu destino. Assim como se você nasceu predestinado a se casar, a ter uma família, a ter 10 filhos, você pode correr para todo lado e adiar, procrastinar. Mas o final da sua vida vai ser casado e com 10 filhos. Ponto. Entende onde eu quero chegar? Só que a rota que conduz ao destino, ela pode ser escolhida pela gente. E foi isso que Hecate me mostrou. Hecate me mostrou e foi por isso que eu abri mão na época da Elementos de Arqué e disse, vai para o stand-by. Por quê? Porque tá pesando, né? De tudo é o que mais pesa.
porque pesa mentalmente, pesa fisicamente, pesa emocionalmente. Então, vai ser o primeiro. Então, que eu vou, deixar aqui em suspensão. Por quê? Porque ela tinha me mostrado que era o caminho mais árduo, que era o caminho mais dificultoso, que era o caminho que eu iria levar mais tempo para chegar até o destino. Porque cada caminho desse, ele vai ter um tamanho, ele vai ter um percurso. Alguns caminhos vão nos levar de uma forma, como foi citado lá na Bíblia. Tem caminhos que nos conduzem, como se fosse assim, um funil. Alguns são largos, outros mais estreitos, alguns cheios de pedras, de obstáculos, alguns terrenos íngremes, alguns com muitas escaladas de montanha, onde a gente tem que fazer muito esforço para conseguir chegar. Outros já são mais curtos, mais leves, mais floridos, E tem caminhos que a gente nem precisa. Aí foi onde veio a grande girada de chave. A gente nem precisa fazer o esforço de caminhar, porque quando a gente se alinha nele, é como se a gente criasse asas. E essas asas, elas vão nos possibilitar sobrevoar e chegar com muita leveza, com muita fluidez àquele lugar de destino, que é o lugar de pertencimento, que é o lugar predestinado que a gente nasceu para ocupar. Vocês estão conseguindo compreender a linha de raciocínio? Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês é essa. A gente tem sim livre-arbítrio. A gente pode sim escolher para a nossa vida, Eu escolhi estar aqui agora. Eu escolhi. E eu fui lá e... Riscos, muitos, inúmeros. Possibilidades de fracasso, sim, sempre existe. Sempre existe. Mas eu só vou saber se eu experienciar. Eu só vou saber se eu me permitir passar por isso. Se eu ficar no plano das ideias, se eu não colocar a mão na massa, eu não vou conseguir, Então, se permita experienciar, se permita fazer diferente, se permita acessar escolhas diferentes na sua vida. Você tem o livre-arbítrio, utilize o seu livre-arbítrio da melhor forma, mas sem perder de vista o teu lugar de destino, a tua meta principal, aonde é que você deseja, anseia estar, chegar, para que você obtenha uma paz, uma satisfação, uma realização plena, sabe? Qual é o meu lugar de destino? O meu lugar de destino é adquirir a paz e a satisfação, o contentamento, a bem-aventurança. Qual é o meu lugar de destino? Atingir a bem-aventurança na Terra. O meu lugar de destino é o lugar da minha iluminação espiritual. Então, esse tem que ser o foco principal e eu não posso perder ele de vista. Daí eu posso ter parâmetros de onde eu saí, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. E aqui o universo vai vir com infinitas possibilidades, me trazendo várias, encruzilhadas, aonde eu posso ir correndo, chegar lá e voando, ir caminhando lentamente, fazendo mais esforço, fazendo menos esforço. O que é que eu desejo para mim? E é nesse ponto que eu quero chegar para você e dizer para você: reavalie a sua rota. Aproveite que você está no começo do ano. Eu estou gravando esse vídeo dia 31 de dezembro, mas eu só vou publicar ele no dia 2, tá? Então, não importa se você vai ver dia 2 de janeiro, se você vai ver 2030, 2050, não importa. Reavalie a sua rota. Se você parou aqui hoje, é porque a espiritualidade está querendo te dizer isso. Reavalie a sua rota. De onde você saiu, aonde você está e aonde você quer chegar. E o que você está fazendo, de fato, não é só pensando, não. O que você está fazendo, empreendendo para chegar nesse local aonde você quer chegar, tá? E avalie todas as possibilidades. Pense, sinta, se permita sentir, se permita tomar o primeiro caminho. Sinta a caminhada, aprecie como quem faz uma trilha, Que não tem pressa para chegar no destino. Simplesmente quer apreciar a paisagem, sentir a energia do lugar e saber como é estar nesse lugar, pisando nesse chão. E aí você vai perceber se essa trilha é leve ou é pesada para você. E aí depois você vai poder retornar
para o seu lugar de origem, um pouquinho, porque os retornos são necessários, tá? É por isso que os planetas fazem movimentos retrógrados. Tudo no universo funciona perfeitamente. E o nosso processo de ascensão, ele é aleatório, ele não é uma espiral linear. Ele é uma espiral aleatória. Os planetas fazem movimentos retrógrados porque a retrogradação ela é necessária. O ser humano ele não quer retroceder. O ser humano ele acha que ele é o... E ele tem que ir sempre para frente, para cima e acabou. Só que o movimento de retrogradação é necessário, tá? Para você retornar para casa, sentir se aquele caminho que você trilhou até ali, ele realmente é confortável para você, se ele realmente é sustentável para você. E lembre-se, para um caminho ser sustentável, ele precisa ser leve. Não existe caminho sustentável pesado. Se tá pesado, não tá nada sustentável. Tá? Se tá sustentável é porque tá leve. Se tá leve, tá sustentável. Lembra disso, tá bom, coração? Se você sente que tá pesado, você já tenta o outro. Se você sente que tá pesado, você já tenta o outro. Se você sente que tá pesado, você já tenta o outro até você conseguir encontrar o caminho da leveza. Porque aí no momento em que você encontra o caminho da leveza e você trilha a sua rota dentro desse caminho da leveza, você vai conseguir chegar muito mais rápido, sem precisar fazer tanto esforço, se cansar tanto, se desgastar tanto, sofrer tanto para chegar no seu destino final, tá? Seja lá qual for o seu destino final. Aqui eu tô falando da minha vida, que é o lugar da iluminação, da bem-aventurança. Mas o seu pode ser, sei lá, ficar rico. Pode ser se casar, pode ser ter filhos, pode ser construir, né, um negócio, pode ser montar uma sociedade em parceria, não importa. Veja aquilo que é leve e sustentável para você, tá? Execute bem seu livre-arbítrio. E compartilhe, tá? Ó, a Rainha de Ouros, que coisa linda. A Rainha de Ouros sai aqui pra gente, né? Pra gente finalizar esse movimento aqui, esse chá gostosinho de reflexão. A Rainha de Ouros, ela vem falando justamente sobre o compartilhar. O que é que você está disposto a compartilhar? Você está disposto ou disposta a compartilhar esse vídeo, por exemplo, com alguém que você ama? Ou você quer ficar com isso aqui só para você? Isso diz muito mais a respeito de você do que de mim, tá? Você está disposto a compartilhar uma curtida? Você está disposto agora mesmo a compartilhar um comentário? Poxa, muito obrigada. Você está disposto a compartilhar o seu tempo e a sua energia para voltar aqui outras vezes para assistir novamente outras reflexões como essa? Se sim, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Salva para ver depois novamente, por que não? Se não, também tá tudo certo, viu? Cada um no seu tempo, cada um no seu processo. Aqui é aceitação plena, tá certo? Vamos pegar aqui para ler, né? A carta do domínio da ação, né? O naipe de fogo, chamado domínio da ação. Eu falei que era a Rainha de Ouros, mas não é não, viu, gente? Aqui é naipe de fogo. Aqui é a Rainha de Paus, tá? A carta do compartilhar. Página 79, para quem tem um livrinho. A Rainha de Paus. Que lindo. Porque assim, a Rainha de Paus, ela é a rainha da inspiração. Adorei. Naipe de fogo é o naipe da inspiração. Naipe de Paus, né? Tá conectado ao espírito. Tudo aquilo que vem do alto. Então, a Rainha de Fogo, né? Ela é tão rica, tão régia, que pode permitir-se dar presentes, tá? Nem lhe ocorre a ideia de fazer um inventário do que tem, ou de deixar alguma coisa de lado para o futuro. Ela distribui os seus tesouros sem restrições, recebendo a todos, sem distinção, para que participem da abundância, da fertilidade e da luz que a envolvem. Quando você tira essa carta, isso sugere que você também se encontra em uma situação que lhe dá a oportunidade de compartilhar o seu amor, a sua alegria
o seu riso. Ao compartilhá-los, você descobrirá que se sente ainda mais pleno. Não há necessidade de ir a parte alguma, nem de fazer nenhum esforço extraordinário. Você descobre que é capaz de desfrutar a sensualidade sem possessividade ou apego, e que pode dar origem a uma criança, a um novo projeto, com a mesma sensação de criatividade plena. Tudo isso à sua volta parece agora estar se integrando. Desfrute isso, firme-se nisso e permita que a abundância que está em você e ao seu redor transborde. À medida que você progride para o alto, em direção ao quarto centro, ou seja, em direção ao coração, tá? Então aqui a gente está falando, ó, de uma subida da Kundalini, da energia, ó, vital, que ela sobe do chakra básico, onde ela estava ali adormecida, foi despertada, veio para o chakra sexual, subiu através do plexo solar e agora dá uma paradinha aqui, ó, no quarto centro, que é o chakra do coração, tá? Toda a sua vida se transforma num compartilhar de amor. O terceiro centro criou a abundância, ou seja, o chakra do plexo solar cria a abundância e a partir do centro do coração a gente transborda essa abundância, tá? Aqui você começa a transbordar amor, compaixão e compartilhar isso. Isso vem acontecer no quarto centro do coração. E é por isso mesmo que na vida mundana as pessoas dizem que o amor vem do coração. Para elas, entretanto, isso é apenas um papaguear, um falar por ouvir dizer. Elas de fato não conhecem, porque nunca chegaram ao próprio coração. Mas o meditador finalmente chega ao coração. À medida que ele chega ao âmago do seu ser, o terceiro centro, de repente acontece uma explosão de amor, de compaixão, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase, e com uma tal força que atinge o coração e abre o coração. O coração encontra-se exatamente no meio de todos os seus 7 centros. 3 ficam abaixo, os outros 3 ficam acima. E você chegou exatamente no meio. Que lindo, né? Isso fala muito sobre o caminho do meio, viu? Do mestre Buda Gautama, que também é um dos caminhos para a nossa iluminação, né? Para nosso estado de alcançar, né? O nosso estado de bem-aventurança do qual a gente tanto fala. Então é isso, meus amores. Eu vou ficar por aqui porque já escureceu, né? A qualidade da luz já baixou. Meu chazinho também, ó, já tá finalizando. Quero agradecer profundamente para você que sempre vem aqui assistir aos vídeos. Para você que tá chegando pela primeira vez, tá? Um beijo no seu coração. E até a nossa próxima reflexão, se assim for da vontade, vai missão divina. Axé, muito amor, muita luz, tá? Um excelente ano novo para você. 2025 cheio de paz, de saúde e de realizações em todas as áreas da tua vida.